Vamos lá, galera. Vou começar aqui. Deixa eu ver se o meu... Vou ver uma coisa aqui. Ativar mudo. Vocês estão me escutando aí, gente? Porque da outra vez eu estava no mute. Responde aí para mim. Ah, tá. Não está no mute, não. Agora vai dar certo. Vamos lá. Vamos lá. A aulinha de gestão aqui, rapidinho. Tá? Vou falar do planejamento dos riscos, das aquisições e das partes interessadas. Tá? Primeiro, das comunicações, dos riscos, das aquisições e das partes interessadas. Planejamento das comunicações, né? Acho que é um excelente momento para a gente falar disso, visto que nos trabalhos a gente está tendo certos problemas de comunicação. A comunicação é uma das partes fundamentais aí para fazer gestão dos projetos, né? Então, assim, a gente precisa se comunicar bem para a gente conseguir fazer uma boa gestão, tá? E, assim, existem diversos meios para a gente fazer essa comunicação, mas é bom a gente saber utilizar bem esses meios e quando, né? E como. Então, a gente tem forma escrita, por exemplo, documentos, e-mails, falado, comunicação presencial ou por telefone, chamadas de vídeo, hoje em dia também, muito comuns. Formal e informal, por meio de gestos, através de mídia, saber escolher as palavras, tudo isso é muito importante na parte de comunicação. Então, assim, o gerente do projeto, a maior parte do tempo dele é se comunicando com pessoas. Então, ele tem que ser muito bom nisso para poder fazer as comunicações bem e ser bem sucedido nos projetos. Tá? Dentro de um projeto grande, a metodologia do PMI é para projetos grandes, então imagina que você tem um projeto lá com 200 pessoas e você vai ter que montar uma estratégia aí de comunicação dessas pessoas, porque dificilmente as comunicações funcionam bem se elas não forem bem planejadas, tá? Então, o plano de gerenciamento das comunicações, ela visa você estabelecer quais serão as comunicações, quando, como elas vão acontecer no projeto, tá? Então, existem várias entradas, ferramentas e saídas para fazer o processo de planejar o gerenciamento das comunicações, tá? Mas a principal saída que a gente tem como objetivo aqui é o plano de gerenciamento das comunicações, tá? A gente vai dar uma olhada um pouquinho o que está envolvido nisso. Então, assim, existem algumas técnicas de comunicação e essas técnicas são interessantes da gente saber, né? Então, assim, a comunicação ela é feita de um emissor para um receptor, mas ela não necessariamente ela é unidirecional, né? Então, quando a gente transmite uma mensagem, a gente espera algum feedback do receptor, né? E aí o que a gente chama de comunicação ativa, né? Basicamente a gente conseguir fechar esse ciclo e fazer isso aqui bem, né? Então, a gente transmitir a mensagem e confirmar, receber uma confirmação que a mensagem foi entendida, tá? E isso, é claro, passa por um meio de comunicação que introduz ruído na comunicação. Então, assim, tem diversos trabalhos, estudos até mostrando que a melhor comunicação que tem ela é a presencial e verbal, assim, com menos ruído, né? Porque você tem a maior parte dos fatores ali para você conseguir transmitir a informação presentes nesse ambiente, que é a gente ter um contato visual com a pessoa, a gente consegue
ter informações de sentimentos, de o que a pessoa está achando em relação à informação que está sendo passada. E a comunicação verbal, às vezes, ela é mais fácil de ser entendida, tá? E todas essas informações, elas são mais ricas, né? A comunicação é mais rica quando a gente está presencialmente fazendo a comunicação presencial e verbal. Contudo, nem sempre é adequado assim, esse tipo de comunicação. Então, por exemplo, quando você tem que gerar alguma evidência de alguma comunicação, verbal ela não é adequada, porque as palavras elas são comunicadas e depois somem, né? Então, existe todo um formalismo para a gente, por exemplo, documentar requisitos de projetos, ou então se a gente vai fazer uma comunicação importante que depois a gente precisa mostrar que essa comunicação foi feita, a gente utiliza um meio escrito, né? Então, geralmente e-mail, mensagens eletrônicas, esse tipo de coisa. Então, alguns outros fatores que influenciam, né, na comunicação, então, por exemplo, o estado emocional da pessoa, tá? Então, às vezes, aquele dia que você está mais irritado, um dia que a pessoa não está mais, digamos, não quer se comunicar, né, quer ficar mais quieta no canto dela, tudo isso influencia na forma com que a gente se comunica. Mas a gente precisa ter consciência disso para que a gente não deixe isso afetar tanto as comunicações, tá? Então, assim, a gente sabe que a pessoa está irritada, ela vai tender a ser mais ríspida numa comunicação, esse tipo de coisa, mas aí que entra a questão da inteligência emocional, a gente saber que a gente precisa ter consciência das nossas emoções e também não deixar isso afetar a gente, pelo menos num ambiente de trabalho, né? Tá? Outras coisas que influenciam a comunicação, né? Cultura, tá? Então, assim, a pessoa, geralmente, nacionalidade, a gente tem algumas culturas que são mais comunicativas, outras menos comunicativas. Então, por exemplo, o brasileiro ele costuma ser muito aberto, muito simpático, muito conversador, enquanto outras culturas elas não são bem assim, né? Então, você pegar um alemão, um norte-americano, assim, e talvez eles não se comuniquem tão bem dessa forma, né? Ou então eles têm uma outra forma de se comunicar. Tá? Então, a gente precisa ter consciência dessas coisas para poder trabalhar a comunicação melhor e fazer o objetivo, né, da gente é que essa comunicação ela seja efetiva, tá? Que as pessoas recebam a informação com o mínimo de ruído possível e respondam a essa comunicação com o mínimo de ruído possível. Então, como é que a gente faz no planejamento do projeto, né? Primeiro, a gente tem que saber quais são os requisitos de comunicação das partes interessadas. Tá? Então, a gente tem stakeholders e os stakeholders eles querem ter informação sobre o projeto. Tá? E muitas vezes essas informações elas precisam estar em um determinado formato ou num determinado uma determinada periodicidade, tá? Então, isso faz parte do gerente do projeto identificar essas necessidades de comunicação das partes interessadas para montar um plano efetivo para atender essas necessidades. Então, quais são as informações, né? O que a gente precisa saber, né? Informações a serem comunicadas, incluindo idioma, formato, conteúdo, nível de detalhe, processo de escalonamento, que é o seguinte: se a informação não chegou errada, quem é que eu aciono se ela não está atendendo às necessidades, motivo por quais aquelas comunicações estão sendo feitas, intervalo de tempo e frequência para a distribuição da informação necessária, recebimento da confirmação ou resposta, né? Se aplicável, quem que é o responsável por fazer essas comunicações, quem é a pessoa responsável por autorizar e liberar as informações confidenciais, caso tenha, tá? Pessoas e grupos que vão receber as informações, incluindo necessidades e requisitos. E os métodos e tecnologias que vão ser utilizados nelas. Tá? Então, isso aqui são algumas coisas, ainda tem mais. Ó.
Recursos alocados para atividade de comunicação, incluindo tempo e orçamento. Não caiam no erro de achar que comunicação não leva tempo, que é uma coisa rápida. Digamos, 90% do tempo do gestor de projeto é fazendo comunicação. Tá? Então, assim, leva tempo. Tá? Que método foi utilizado para atualizar e refinar o gerenciamento de comunicações? Glossário e terminologia comum, se for necessário. Tá? Restrições e leis, e assim vai. Geralmente, do planejamento de comunicações, a gente consegue montar uma tabelinha do tipo: qual é o tipo de comunicação, qual é o público-alvo, qual é o método, a frequência, o formato e remetente. Então, por exemplo, agendamento de comunicados, envio de documentação, pedido de informação. Quem vai receber? O público-alvo, por exemplo, o gerente não, o sponsor do projeto, ou então a equipe do projeto, e assim vai. Se é e-mail, se é telefone, e assim vai. Tá? Aqui tem um exemplozinho de plano de comunicação, ou esquema de comunicação, né? Agendamento de reuniões, público-alvo, todas as partes interessadas, método e-mail. Uma vez, quando a aprovação do cronograma, o agendamento de todas as reuniões será feito apenas uma vez. Isso se você tiver um cronograma com a data de todas as reuniões. Formato texto simples, confirmando o agendamento, e o remetente ao gerente do projeto. Então, isso aqui, esse esqueminha, isso aqui parece bobo, mas já ajuda bastante no gerenciamento das comunicações, que é o quê? Você saber o que tem que ser comunicado, quando, como e por quê, né? Aqui tem mais coisas, eu não vou ficar lendo, tá? Isso aqui é um exemplo para vocês. Tá? E aqui embaixo tem algumas informações adicionais, depois vocês podem dar uma lida também. Isso aqui é legal, que que a gente chama que é um esquema de comunicação, mas você pode ter no seu plano de comunicação quais são as regras dessas comunicações. Então, por exemplo, durante as reuniões, notebooks não serão permitidos. Críticas a processos e procedimentos utilizados no projeto serão bem-vindas. Críticas a pessoas presentes ou ausentes não serão permitidas. E assim vai, tá? Então, essas são as regrinhas aí que o gerente estabeleceu para as comunicações efetivas dentro de reuniões. Isso faz bem, assim, para a gente poder ter, né, as informações bem estabelecidas e que as pessoas consigam entender o que é permitido e o que não é permitido durante aquelas comunicações. Mas será que isso aqui é interessante de ser feito só em projetos muito grandes? Não, talvez você possa fazer até em projetos menores que têm problemas de comunicação, ou então que as pessoas não estão sabendo quais são as comunicações que têm que ser feitas. E, assim, muitas vezes a gente mantém registro também como a gente tem um plano de comunicação, a gente pode fazer o uso desse plano para manter o registro das comunicações e, é claro, se for necessário, manter as evidências de que as comunicações foram feitas e, muitas vezes, se as pessoas não responderem, a gente pode recorrer a essas evidências para saber efetivamente o que aconteceu durante essas comunicações. Tá? Então, de comunicação, assim, é basicamente isso em termos de planejamento, né? Em relação aos riscos, né? O gerenciamento de riscos, né, tem como objetivo aumentar a probabilidade de impacto de riscos positivos e reduzir a dos riscos negativos. Riscos positivos também são entendidos como oportunidades, tá, dos projetos. E existem alguns processos aí do PMI para a parte de riscos, que é planejar o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, realizar análise qualitativa dos riscos, realizar análise quantitativa dos riscos e planejar a resposta aos riscos. Planejar o gerenciamento de riscos, basicamente, é combinar as regras do jogo, gerando o plano de gerenciamento de riscos. Tá? Então, aqui você vai dizer como vai ser feita toda a parte de riscos durante o projeto. Então, tem uma série de informações que são estabelecidas durante o plano de gerenciamento de riscos, estratégia dos riscos, metodologias, papéis e responsabilidades, tá? Financiamento, prazo, e assim vai.
Tá? A gente vai dar uma olhadinha em algumas coisas aqui que são mais interessantes. Tá? Ó, por exemplo, a estrutura analítica de riscos é a mesma tipo de estrutura hierárquica da WBS e da estrutura analítica de recursos. Né? É você ter uma hierarquia para os seus riscos e poder gerenciar isso de uma forma visual. Isso aqui é interessantíssimo, tá? Apetite/aversão a risco das partes interessadas. Influencia de uma forma forte os projetos. Né? Então, tem partes interessadas que têm um apetite grande em relação a risco. Isso é o quê? É o quanto que a pessoa suporta de risco, ou quanto ela tem de interesse em correr riscos ou não correr riscos. A gente tem pessoas que são super avessas a riscos, ou seja, ela quer risco zero. Se tem a possibilidade de ter um risco, ela não quer. E tem pessoas que não se incomodam em correr riscos ou até gostam disso, tá? Então, assim, isso que é o apetite por risco. É claro que, assim, riscos são entendidos como coisas ruins, tá? A palavra risco, ela é uma possibilidade para um evento ruim acontecer. Então, quando você tem um apetite a risco, não quer dizer que você é maluco, que você gosta de ter a possibilidade de uma coisa ruim acontecer, mas que o retorno que você vai ter te interessa mais do que o risco que você vai correr, entendeu? E por isso as pessoas correm risco. A gente trabalha com riscos em cima de dois conceitos, que é a probabilidade de impacto, tá? Então, a gente vai estar sempre interessado nessas duas informações e alguma forma de medir isso. A gente acaba montando uma matriz que é chamada de matriz de probabilidade de impacto para tentar estabelecer como é que a gente prioriza os riscos de um projeto. Tá? Aqui tem os relatórios e o acompanhamento dos riscos. Né? Isso é o planejamento, você estabelece essas coisas. Tá? Aqui tem um exemplo de estrutura analítica de riscos. Tá? Então, você tem uma hierarquia. Então, por exemplo, todas as fontes de risco é a primeira hierarquia. Aí você tem um segundo nível das segundas fontes de risco. Por exemplo, risco técnico. Definição do escopo, definição dos requisitos, estimativas, processos técnicos, assim vai. Risco de gerenciamento, gestão do projeto, parará. Risco comercial, termos e condições de contrato, riscos externos. Então, isso aqui é uma forma de você organizar quais são as principais fontes de risco do projeto e você poder levantar os riscos a partir dessas fontes. Cada projeto acaba fazendo a sua própria definição aí de probabilidade de impacto, né? Então, assim, geralmente a gente trabalha com uma escala qualitativa e se a gente não tiver nenhuma tradução dessa escala qualitativa para uma outra quantitativa, a gente acaba ficando sujeito à opinião de pessoas e aí cada um vai ter a sua própria visão do que é um risco muito alto, médio, baixo e coisa e tal. Então, isso aqui é fundamental ser estabelecido para que as pessoas usem a mesma régua para fazer a medição de riscos. Então, você tem aqui, para esse projeto, né, um risco muito alto é uma probabilidade acima de 70%. E o impacto sobre esses três fatores essenciais aqui é estabelecido como, por exemplo, um impacto muito alto de tempo é mais do que 6 meses. Um impacto muito alto de custo é mais do que 5 milhões. Um impacto muito alto de qualidade é um impacto muito significativo sobre a funcionalidade geral, digamos assim, do que você está construindo. E aí, essa régua aqui sendo definida para o projeto, você consegue fazer uma classificação mais facilitada, digamos assim, do que seriam dos riscos que você tem, se eles são muito alto, médio, baixo, e assim vai. Uma outra ferramenta que é utilizada na parte de gestão de riscos é a matriz de probabilidade de impacto. Tá? Ou seja, você vai ter aqui dois eixos, né? Probabilidade e impacto. E você está separado em duas partes aqui, ameaças e oportunidades. É claro que tudo que tiver a probabilidade alta e um impacto alto, negativo ou positivo, fica numa área crítica, que é a área que você não pode ignorar. Ou seja, você teria que ter alguma ação em cima desses riscos. Além disso, você tem aqui toda uma escala aqui
que você vai multiplicando aqui a probabilidade pelo impacto, tá? E vai chegando aqui nas suas áreas onde você tem um interesse maior ou menor, né? Tudo que cair nessa área por aqui vai ter um interesse maior. O que cair na arinha branca, você vai ter um interesse menor. Um processo que é fundamental na área de riscos é identificar riscos. Repara que no processo de identificar riscos, a parte de entradas ela é muito grande, que é o quê? Qualquer coisa pode ser uma fonte de risco para o projeto. Então, a gente pode ter muitas entradas como fonte de riscos, a gente tem algumas técnicas e as saídas são os registros de riscos, tá? Os relatórios e assim vai. Registro de riscos, né? Você tem uma lista de riscos identificados, possíveis responsáveis pelos riscos e lista de possíveis respostas aos riscos. Ou seja, geralmente é organizado uma tabela com o que é, quem vai tomar conta disso e o que precisa ser feito. Análise qualitativa de riscos, tá? A gente começar a fazer essa classificação da probabilidade do impacto. E se a coisa é muito baixa, média, alta, muito alta. Tá? Geralmente sai aqui um exemplo que é chamado de registro de riscos, né? Que você vai ter um identificador, uma categoria para, por exemplo, aquela dentro da estrutura analítica de riscos, que categoria que ele cai aqui, né? Descrição do risco, probabilidade, severidade, nível de controle, é um pouquinho, assim, você pode separar em mais níveis do que probabilidade de impacto, né? Probabilidade é a chance daquilo acontecer. Severidade é o quão danoso é se aquilo ocorrer, né? E nível de controle é o quanto você pode controlar esse risco. Então, tem riscos que você tem controle e tem riscos que você tem muito pouco controle. E aí existe uma coisa chamada significância, que é a probabilidade mais severidade mais nível de controle. Tá? Que é uma forma de você identificar se aquilo ali é relevante ou não para o teu projeto. Porque imagina, mesmo que eu tenha uma probabilidade alta, uma severidade alta, e se eu não tiver nível de controle nenhum, não posso fazer nada, talvez eu não possa agir sobre esse risco. E aí a estratégia de ação para esse risco pode ser aceitar. Tá? Ou seja, aceita que dói menos, né? Não tem jeito. Estratégia para gerenciar o risco, o que você vai fazer, qual a estratégia, a gente vai ver quais são as estratégias possíveis e o plano de ação. Tá? Então, assim, gestores de projeto, eles costumam ter esse controle sobre a parte de risco. E os stakeholders, eles também precisam ter a informação sobre os riscos. Tá? Então, assim, não adianta você tentar tocar um projeto e falar que ele é risco zero, né? Então, você começa a ter as responsabilidades compartilhadas quando você compartilha os riscos e todo mundo sabe quais eles são, como eles estão sendo tratados e quem são os responsáveis. Então, aqui tem um exemplo preenchido, né? Então, por exemplo, risco 1, recurso humano. Com a demanda atual por serviços e produtos de tecnologia, está havendo falta de mão de obra qualificada na área de tecnologia da informação. O projeto pode ter todos os recursos com as qualificações conforme o plano de RH. Pode não ter, né? Probabilidade, severidade, nível de controle. O cara soma isso aqui, né? Dá a significância. E a estratégia é lá mitigar. Contratar o mínimo de 5 agências recrutadoras de talentos para tentar buscar gente, oferecer pacote de benefício competitivo, emprestar recursos de outros projetos com menor prioridade, assim vai. Então, o que eu posso fazer em relação a isso? Né? Então, aqui tem um exemplo de como é organizada essa parte de riscos no projeto.
Você pode querer visualizar como é que estão os riscos do projeto através de gráficos. Então, aqui tem um gráfico de bolhas, né? Então, assim, o tamanho da bolha é o valor do impacto. E aí você tem aqui 2 eixos, né? Que é a proximidade e capacidade de detecção. Então, isso é um exemplo de gráfico, né? Saber o quão próximo está esse risco de você e o quanto você consegue detectar ele, saber que você tem que agir em cima dele. Então, quando você está com essas bolhas grandes aqui, ó, nesta área não são aceitáveis, riscos que são muito próximos, são altamente detectáveis e que têm um impacto muito grande, você tem que agir sobre eles. E as bolhas pequenas nessa área aqui são aceitáveis, ou seja, riscos que estão longe de mim e eu não consigo detectar direito eles e o impacto é pequeno. Depois de fazer a análise qualitativa dos riscos, né, existe a análise quantitativa, que é a gente tentar colocar valores em relação aos riscos. O processo de risco ele é um dos que alimenta também a parte de custos e de orçamento, porque as estratégias de mitigação dos riscos elas são relacionadas com você ter recurso financeiro para poder agir em cima deles. Então, assim, se você não tiver recurso para agir em cima dos riscos, provavelmente você vai ter problemas no seu projeto, né? Então, assim, a gente tem que fazer algum tipo de estimativa e provisionamento de recurso em relação aos riscos, tá? Então, a gente tem que ter uma análise quantitativa, tá? E ela usa como base a análise qualitativa. A saída é a análise quantitativa de riscos, tá? Então, a ideia é o seguinte: conforme nossos riscos, a gente vai começar a quantificar as coisas. Então, se eu acho que um risco ele vai ter um impacto de X no meu projeto, digamos, eu vou ter um impacto, por exemplo, na atividade aqui, por exemplo, fabricar reatores, você vai ter a atividade que ou impulsiona o projeto ou atrasa ele, né? Então, pode ser que algumas atividades sejam positivas e outras negativas, ó. Um segundo teste pode não ser obrigatório. Você tem uma aceleração aqui do projeto, precisa fazer uma atividade. O empreiteiro das colunas talvez entregue antes do prazo. Tá? Isso aqui está quantificável. Agora, essa quantificação, você ainda precisa fazer a probabilidade vezes o impacto, porque você gerar a reserva de riscos para o projeto, você vai pegar. Por exemplo, eu tenho um impacto, eu tenho um risco que pode impactar em R$100 mil o projeto. Só que a probabilidade desse risco acontecer é de, sei lá, 50%. Então, eu vou provisionar, não vou provisionar R$100 mil para o projeto. Vou provisionar R$50 mil, que é a quantidade o valor que eu estimo de impacto vezes a probabilidade. Por que isso, né? Um projeto ele não tem um risco só. E aí você tem alguns riscos que vão acontecer e alguns riscos que não vão acontecer. Você não consegue prever quais que vão acontecer e quais que não vão acontecer. Agora, na média, se essa análise estiver correta, o que acontece, o que não acontece compensa o que acontece. E você fica com a probabilidade ali, a tua esperança média ali do teu valor dos riscos, dos impactos, vezes a probabilidade. Então, assim, é meio que uma estatística para você ter o valor suficiente para fazer o projeto, né? Ter de reserva, digamos assim. Existe mais um processo que é planejar a resposta aos riscos. Planejamento de resposta aos riscos é você saber o que você vai fazer com eles, tá? Então, assim, quais são as estratégias, né? Existem algumas estratégias para lidar com a parte de riscos. Então, quando a gente está falando de riscos, a gente tem um risco, possíveis estratégias, escalar, fora do poder, do limite de poder do gerente de projeto. Ou seja, eu tenho alguma informação, eu tenho alguma coisa que é um risco para o meu projeto, mas eu não posso agir em cima dela. Então, por exemplo,
eu tenho um risco do recurso não estar seguindo o que a equipe de gestão está falando, mas, às vezes, se o gestor tiver um papel lá de expeditor de projetos, ou seja, aquele cara naquela matriz funcional fraca, né, que basicamente só comunica as informações de projeto, se ele tiver que agir em cima de um recurso, ele não tem poder. Ou seja, qual que é a estratégia aqui, né? Ele tem que escalar, porque ele não pode agir, então ele precisa escalar para quem pode, né? Então, isso é uma estratégia. Você tem outra estratégia que é prevenir, atua para eliminar a ameaça ou proteger o projeto do seu impacto. Ou seja, eu quero eliminar a probabilidade ou não deixar ter impacto nenhum. Tá? Então, por exemplo, vamos ver se eu consigo um exemplo bom em relação a isso. Eliminar a ameaça, né? Eu posso ter um risco de, sei lá, contratar um equipamento, comprar um equipamento e ele ser de baixa qualidade. Tá? Então, eu compro, por exemplo, um equipamento de uma empresa que me forneça a garantia. Porque mesmo que aconteça um problema com o equipamento, eu não vou ter impacto porque eu vou ter uma garantia, ou vou ter um impacto menor. Tá? Ou eu posso nem ter a probabilidade se eu estou contratando, sei lá, de uma empresa que produz um produto muito confiável. Tá? Mitigar é, em vez de eliminar, você reduzir a probabilidade de ocorrência ou o impacto de ocorrência. Então, eu não consigo zerar a probabilidade nem zerar o impacto, mas eu consigo diminuir. Tá? Então, digamos, eu consigo... eu vou tentar aquele exemplo aqui, do mitigar em relação a recursos humanos. A gente não consegue evitar que tenha falta de pessoal qualificado, mas eu tenho uma série de estratégias que diminuem a probabilidade de eu ficar sem gente, ou eu posso ter um pool de recursos onde se eu ficar sem gente, eu posso pegar um novo recurso lá naquele pool, e aí o meu impacto é menor. Outra estratégia, né? Transferir, passar a responsabilidade de uma ameaça a terceiros. Isso aqui é basicamente o que faz a área de seguros, né? Então, assim, eu posso ter um risco de... eu tenho um equipamento na minha obra e aquele equipamento pode, sei lá, sofrer um acidente ou quebrar. Tá? Eu posso fazer um seguro, caso ele quebre, eu recebo um valor e eu consigo recomprar, né? E existe a última estratégia, que é não fazer nada, ou seja, aceitar. Muitas vezes a gente não tem o que fazer com alguns riscos, ou a gente não quer fazer alguma coisa em relação a eles, porque a probabilidade e o impacto pode ser muito pequenos. Então, a gente tem aqui uma estratégia que é simplesmente aceitar. E em relação a oportunidades, a gente tem estratégias similares aos riscos, só que de forma positiva, né? Então, a oportunidade, escalar, oportunidade fora do escopo do projeto. Eu posso conseguir um ganho lá no projeto se um outro contrato for fechado em parceria. E eu não tenho autoridade para fazer isso, então eu posso passar isso para o meu chefe. Explorar, garantir que a oportunidade seja realizada. Mesma coisa, eu quero ter 100% de probabilidade ou garantir que o impacto seja realizado. Compartilhar, transferir a responsabilidade de uma oportunidade para compartilhar benefícios, ou seja, é o equivalente aqui ao transferir. Melhorar, que é aumentar a probabilidade de impacto, e aceitar, que é não fazer nada. Aqui tem uma pergunta interessante, que é o seguinte, né? E o que você vai fazer se o risco ocorrer, né? Então, assim, existe o plano de ação, que tem essas estratégias aqui, que é plano de resposta ao risco, ou mitigação dos riscos. Trabalha na probabilidade e no impacto. E aqui você tem o plano B, que é o seguinte, é o chamado plano de contingência. Aconteceu o risco. E agora, o que a gente faz?
Então, assim, para projetos grandes, né, a gente planeja não só as estratégias de mitigação, mas também o plano de contingência caso aconteça alguma coisa. Falar um pouquinho de planejamento das aquisições. Planejamento das aquisições, são projetos à parte, tá? Então, assim, sempre que a gente tem uma contratação, e quando eu digo contratação, não é bem contratação de recursos humanos, mas é uma terceirização de uma parte do projeto, é uma contratação de equipamentos, você tem toda uma gestão que envolve os contratos e as obrigações legais envolvidas, tá? Então, assim, essa é uma área à parte, tá? Existem vários tipos de contrato, tá? E esses tipos de contrato, eles influenciam na gestão das aquisições, né? Então, existem contratos de preço fixo, onde você tem requisitos e escopos bem definidos e sem expectativas de mudança, tá? Isso aqui não funciona muito bem para software, tá? Então, assim, funciona muito bem para, por exemplo, projetos de construção civil, e são coisas bem previsíveis. Então, tem preço fixo garantido, preço definido no início, somente alterado se o escopo for alterado. É o famoso preço fixo. Preço fixo mais remuneração de incentivo. Ele tem um preço fixo mais um incentivo financeiro atrelado ao cumprimento de metas, ou seja, se eu não conseguir entregar no prazo, eu tenho um bicho, por exemplo. Eu pago um valor a mais em relação ao projeto. Preço fixo com ajuste econômico de preço, né? Para projetos grandes, a gente tem que fazer ajuste de preço em relação às variações econômicas, por exemplo, inflação, câmbio, etc. Tipicamente, projetos grandes envolvendo mais de um país precisam ter esses ajustes. Outro tipo de projeto, né? Custos reembolsáveis. Quando há previsão de mudança significativa no escopo do trabalho. Então, assim, eu não sei, eu não consigo fechar muito bem o escopo, né? Então, o que eu faço? Eu posso pagar o custo do fornecedor, quanto que ele vai gastar para fazer aquilo, mais uma taxa de lucro, que ele precisa ter lucro, senão a gente não está no mercado, né? Então, eu tenho alguns tipos aqui de custos reembolsáveis. Custo mais remuneração fixa, que é o custo, mais um percentual fixo combinado no início do projeto. Custo mais remuneração de incentivo, que é o custo mais incentivo baseado em metas, ou seja, bateu a meta, recebe a mais. Valores acima ou abaixo dos custos são divididos entre o cliente e o fornecedor, ou seja, o cara não realizou o custo todo, então eu vou ficar com quanto, né? Divide isso entre o cliente e o fornecedor. Custo mais remuneração concedida. Custos são pagos e a remuneração é concedida segundo o critério do cliente. Pode ser subjetivo. Isso aqui é perigoso, tá? Time Materials. Time Materials é um híbrido aí de preço fixo e de custo reembolsável. Tá? É utilizado como contrato de emergência, tá? Onde precisa rapidamente especificação do trabalho. Isso aqui não é muito utilizado para a área de TI, tá? Time Materials, mas que quando a gente precisa, por exemplo, uma consultoria de emergência, alguma coisa desse tipo, pode ser usado. Então, assim, o que é usado na área de TI, né? Você pode usar preço fixo, mas você precisa ter pontos de revisão, tá? Porque para software você tem mudança de escopo. Então, assim, da mesma forma que a gente tem as margens para cronograma, a gente tem margens para custo, né? Então, a previsão de porte geralmente é mais 75, menos 25. E aí você estabelece alguns pontos no projeto onde isso é revisto, tá? Então, assim, é um preço fixo, mas com possibilidade de revisão. Não só quando a gente tem revisão de escopo, tá? Mas como a gente tem um nível de detalhamento maior no projeto, você pode revisar em relação à sua margem de erro, de estimativa. Tá? Então, você tem um preço fixo, mas eu tenho uma margem de erro grande no início do projeto, e em alguns pontos você vai diminuindo essa margem de erro e ajustando o valor do projeto. O plano de gerenciamento de aquisições, ele
é um projeto à parte também, assim, a gente precisa estabelecer para o projeto como serão geridas as aquisições. Isso gera um plano, tá? Quem é que vai gerir? Tem muitas coisas envolvidas na gestão de aquisições, tá? Eu não vou ficar entrando em detalhes em todas elas, mas é basicamente gestão de contratos. Tá? E, por último, a parte de planejamento do engajamento das partes interessadas, que é você saber como você vai tratar as partes interessadas e manter elas interessadas no projeto e positivas em relação ao projeto, né? Então, tem uma das coisas que são mais problemáticas aí na parte de projetos é você não gerir as partes interessadas adequadamente, tá? Então, assim, uma parte interessada, um impacto grande no projeto, se ela tiver negativa em relação ao projeto, ela pode simplesmente cancelar o projeto. Por exemplo, o sponsor não está satisfeito com a evolução do projeto, ele cancela o projeto. Tá? Então, você tem que ter algum plano para comunicar e manter as partes interessadas engajadas, tá? Para poder trabalhar no projeto de forma positiva. Geralmente é feita uma matriz, que é chamada aí matriz de avaliação do engajamento das partes interessadas, onde você diz a situação corrente e desejada de cada parte interessada. Você tem as partes interessadas, você bota a situação corrente, por exemplo, pode ser desinformada, resistente, neutra, apoiadora ou lidera. E a diferença entre o C e o D é os pontos onde o gerente do projeto tem que agir para poder fazer isso andar do C para o D. Tem muita parte humana, tá, gente? Você precisa saber as informações, saber tratar as partes interessadas e agir em cima disso de forma proativa para você poder ter o engajamento, tá? Realmente foi isso. Essa aula ela é baseada nessa referência aqui bibliográfica e acabou. Vou encerrar aqui a live, gente. Vou entrar rapidinho lá, reunião de 5 minutinhos, só para a gente ver se tem dúvida. Se não tiver dúvida, a gente encerra, tá? Valeu, um abraço.